Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E a história que eu trouxe hoje para vocês é sobre uma daquelas famílias perfeitas que acabaram de uma forma muito ruim. Tudo aconteceu em 1999 no Texas, mas esse caso ele só foi ter uma solução recentemente, esse ano ainda. David foi convocado para entrar na Universidade de Stephen F. Austin e jogar para o time deles, onde não exigia ser um atleta profissional. E lá, o David e a Belinda se conheceram. E desde o dia em que se conheceram, eles se tornaram inseparáveis. Ele era conhecido como o tipo de cara que colocava a namorada em um pedestal e não hesitava um segundo em lutar contra qualquer um que olhasse torto para ela. E falando assim parece até algo admirável, ele defendia ela, mas na verdade esse comportamento era muito perigoso. E ele era assim com todas as suas ex-namoradas, então se alguém sorrisse para alguma menina que o David estivesse namorando, ele provavelmente partiria para cima dessa pessoa. Mas ainda assim, muitas pessoas que o conheciam nessa época disseram que o David e a Belinda tinham um ótimo relacionamento. Os pais dele adoravam a Belinda e o amor que ela tinha por esportes e também por atletismo se encaixava perfeitamente com o David. Mas algumas pessoas que eram próximas da Belinda também disseram que quando ela e o David começaram a namorar, a personalidade dela mudou um pouco. Ela sempre foi muito obstinada e também muito decidida, mas depois que ela começou a namorar o David, é dito que ela se tornou muito submissa. Diziam que ela parecia querer apenas agradar o David e satisfazer todas as suas necessidades. E às vezes ela não se defendia do David quando deveria. E infelizmente essa passividade no relacionamento só piorou ao longo do tempo. Sua colega de quarto da faculdade e também sua irmã gêmea chegaram a falar com ela sobre o David estar dominando a vida dela, mas cada vez que alguém o criticava, mais ela se aproximava dele. E logo quando os dois começaram a namorar, o David parecia querer distanciar a Belinda da família dela, de quem ela era muito próxima. E esse é o padrão de pessoas abusivas. É distanciar o cônjuge das pessoas que realmente se importam com ela, tirar o porto seguro da pessoa, para que assim a pessoa fique muito mais fácil de manipular. Então, quando eles começaram o relacionamento, a Belinda parou de ligar toda semana para os seus pais e ela também parou de ir para casa nas férias. Parecia que sua única prioridade naquele momento era apenas o David. E não demorou muito para que o David pedisse a Belinda em casamento. Os dois se casaram em 1992, antes mesmo de terminarem a faculdade, e os pais do David, como eu disse, gostavam muito da Belinda, e então eles ficaram muito felizes em cuidar da maior parte dos preparativos do casamento e também das despesas. E em seguida, o David e a Belinda decidiram que iriam fazer um mestrado. Por volta de 1993, os dois estavam terminando o mestrado e o David nessa mesma época recebeu uma ligação sobre uma oportunidade de emprego, que era um cargo de assistente técnico de futebol na Leaf Haste High School, e ele aceitou ali imediatamente esse emprego. E essa escola ficava na mesma cidade onde eles moravam, na cidade de Kate, então era a oportunidade ideal para ele. Já a Belinda arrumou um emprego como professora de educação especial, e como a maioria dos casos que envolve família, à primeira vista, parecia que o David e a Belinda realmente tinham tudo para ser feliz. A Belinda era muito querida por seus novos vizinhos, ela não tinha nenhum problema em fazer novos amigos em qualquer lugar que ela estivesse, então ela se adaptou muito bem na sua nova casa. O David, por outro lado, era um homem extremamente fechado e as pessoas não conseguiam se aproximar dele, com exceção da sua família. Com exceção também da família Harlan. Quentin Harlan era técnico na escola onde o David trabalhava e ele se tornou um amigo bem próximo do David. E sua esposa, a Tammy, se tornou amiga da Belinda. Os dois eram uma das poucas pessoas que realmente viam os problemas do relacionamento do David e da Belinda. A Belinda e a Tammy ficaram extremamente próximas, muito amigas, e na verdade foi para Tammy que a Belinda confidenciou pela primeira vez que achava que o David poderia estar traindo ela. Mas ela não tinha nenhuma prova disso e ela também não iria confrontar o seu marido do nada sobre isso, sem ter nenhuma evidência. E ela então resolveu deixar de lado suas desconfianças e seguir em frente com seu casamento. Em 1994,
suas vidas mudaram completamente quando descobriram que teriam o primeiro filho. Em 13 de abril de 1995, Evan Temple nasceu, e ele era tudo na vida da Belinda. O casal ficou muito feliz com o nascimento do primeiro filho deles, e eles eram ótimos pais. Mas algo estranho é que o David continuava não querendo muita proximidade da família da Belinda. Mas, por incrível que pareça, a Belinda aceitava essa situação, talvez por medo ou apenas por ser submissa e querer agradar o marido. E também por achar que a vontade do seu marido tinha que ser respeitada acima de tudo. Então, de alguma forma, até a irmã gêmea da Belinda percebeu que o David queria afastar o Ivan da família da Belinda. Como eu falei, a Belinda, em sua vida profissional, estava trabalhando como professora de educação especial e depois ela virou também técnica de basquete na Kate High School. E esse sempre foi o sonho dela, então parecia que agora ela tinha tudo. Ela tinha um filho lindo, ela tinha o emprego dos sonhos, ela era técnica de basquete, algo que ela sempre quis, e era casada com um homem que ela amava. Além disso, ela amava seus alunos, ela amava a escola onde ela trabalhava e também todos na escola adoravam a Belinda, tanto o corpo docente como as crianças. Então parecia realmente que a vida da Belinda era uma vida feliz e ela tinha tudo o que ela queria. Mas na verdade as coisas não eram como pareciam dentro de casa. O David começou ao longo dos anos a se tornar cada vez mais controlador e a essa altura ele ditava até quais marcas de roupas ela e o bebê poderiam usar. Amigos e vizinhos disseram que começaram a notar que a Belinda agia diferente quando o David estava por perto, como se ele oprimisse ela de alguma forma. E era como se a Belinda não pudesse ter uma vida sem a presença do David. Então ele estava o tempo todo com ela nunca saía sem ele. Já o David, como vocês podem imaginar, tinha toda uma vida secreta acontecendo ali em segredo, sem que a Belinda soubesse. Na verdade, o David e seu amigo Quentin, que era casado com a Tammy, que era a amiga da Belinda, eram apaixonados por uma mulher chamada Heifer. Os dois tinham uma queda enorme por ela. A Heifer Scott era uma professora na mesma escola que eles trabalhavam. E os três tinham uma dinâmica muito estranha ali entre eles. Basicamente, o Quentin foi o primeiro a expressar sentimentos pela Heifer, mas o David foi quem realmente deu o primeiro passo para tentar algo a mais com a Heifer. Tudo começou com o David flertando com ela e ela correspondendo ele. Eles começaram trocando e-mails e logo eles estavam trocando esses e-mails o dia inteiro com mensagens carinhosas. E o Quentin, que era melhor amigo do David, também enviava e-mails para Heifer, mas ela nunca se interessou tanto assim por ele. Ela estava muito mais interessada desde o começo pelo David. E como o David nunca usava aliança para trabalhar e também nunca falava sobre a Belinda, os outros professores não sabiam que ele era casado e também que ele estava sendo infiel com a esposa. Apenas quem sabia disso era o Quentin, que era um amigo íntimo dele. A própria Heifer, na verdade, no começo não sabia que o David era casado. E o David e a Heifer iam a happy hours todas as semanas juntos com os professores da escola e nessa altura todos já sabiam que eles estavam juntos, todos sabiam que eles eram o casal. Enquanto isso, a Belinda não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela apenas tinha aquela desconfiança que eu falei, que ele poderia estar tendo caso, mas como ela não tinha como provar, ela preferia não confrontar o seu marido. E, infelizmente, trair não era a única coisa que o David estava fazendo com a sua esposa. Em 1998, ele passava semanas sem falar uma única palavra com ela. E também ele era bastante rude com ela. Ele falava na frente de amigos sobre como ela tinha engordado depois de ter o primeiro filho. E, obviamente, a Belinda, com tudo isso, começou a ficar cada vez mais infeliz no seu casamento. Mas ela sempre tentava esconder essa tristeza das pessoas ao redor. Ela não queria que ninguém soubesse que ela estava infeliz. Então ela fingia sempre que estava tudo bem. Apenas alguns amigos bem íntimos sabiam a verdade. E aí, no meio daquele ano, depois que o David resolveu voltar a falar com a Belinda novamente, logo os dois descobriram que teriam outro bebê. E era uma menina e se chamaria Aaron. A Belinda novamente estava muito feliz em ter outro filho e ela estava mais animada ainda porque seria uma menina. Por outro lado, o David não estava nem um pouco animado.
Ele não tinha nenhum interesse na gravidez e também não tinha nenhum interesse na sua filha, que estava para nascer, e muito menos na sua esposa. A Belinda teve que fazer todo o trabalho de preparar a casa para a chegada da bebê sozinha. Ela pintou todo o quarto, comprou o enxoval, montou o berço, tudo sozinha. E quando ela pediu para o David apenas colocar as prateleiras no quarto, ele a ignorou. E claro que ele estava muito ocupado nessa época com a sua nova namorada, com a Heifer. Nessa altura, a Heifer já sabia que o David era casado, mas isso não impediu dela continuar se relacionando com ele, mesmo sabendo que ele era casado e que sua esposa estava grávida. E então, chegando ao fim de 1998, a Belinda estava fazendo o possível para deixar tudo perfeito para a chegada da sua filha. E ela continuava fazendo tudo sozinha, e o David continuava completamente desinteressado na sua própria família. Além disso, ela estava tentando continuar sendo aquela professora incrível que ela era e também sendo uma mãe incrível para o seu filhinho, enquanto via que tinha algo errado com seu marido. Então, ela estava tentando manter muitas coisas ao mesmo tempo e não deveria estar sendo fácil para ela, ainda mais estando grávida. E nessa época o Natal estava chegando e ela queria que fosse um dos melhores natais de todos os tempos, principalmente por causa do Ivan, do primeiro filho. E então, no final de dezembro, a irmã gêmea da Belinda, a Brenda, decidiu ir até a cidade de Kate para ficar com a Belinda. Ela estava chegando ao fim da sua gravidez, estava grávida de 8 meses nessa época, e a expectativa dos médicos era que ela poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. E a Brenda também queria aproveitar essa época para passar o aniversário delas juntas, que era 30 de dezembro. E durante aqueles poucos dias em que a Brenda esteve na cidade, ela pôde ver de perto como o David estava tratando a sua irmã e o quanto isso estava afetando a Belinda. Ela ouviu o David chamar a Belinda de gorda várias vezes e tudo isso enquanto a Belinda estava grávida de 8 meses. E aí o David e a Belinda combinaram de não trocar presentes caros no Natal, porque eles estavam economizando dinheiro, ainda mais para a chegada do bebê. Mas ela imaginou que ele daria algo de lembrança apenas por carinho para ela. Mas ele não deu nada, nem no Natal e nem no aniversário dela. Isso deixou a Belinda bem triste. Já para Heifer, para sua amante, ele deu um colar de ouro. E mesmo sua filha estando para nascer e também com as festas de fim de ano acontecendo, o David disse para sua esposa que iria fazer uma viagem para caçar. Ele apenas avisou a Belinda e a Brenda que ele estava indo e que logo ele estaria de volta, mas ele não disse para onde ele iria, quando ele iria voltar e com quem ele estava indo. E então ele foi viajar na véspera de Ano Novo. E obviamente a Belinda estava muito triste com tudo isso. E vocês já imaginam com quem ele estava nessa suposta viagem de caça. Sim, ele estava com a sua amante, com a Heifer. Os dois estavam em uma festa com seus outros colegas de trabalho e nessa altura eles não se importavam nem um pouco de serem vistos juntos. Então eles não escondiam mais o caso que eles tinham. E tudo isso nos leva a 11 de janeiro de 1998. Nessa altura, a Belinda estava apenas a 1 ou 2 semanas do parto e nesse dia ela não tinha dormido bem a noite anterior, porque o seu filho, Ivan, estava muito doente. Ele ficou a noite inteira tendo muita febre e ela ficou acordada com ele toda a noite e o David, obviamente, não ajudou em nada. A Belinda no dia seguinte estava exausta e ela decidiu mandar o Ivan para a escola, mesmo ele estando muito doente, porque ela não poderia ficar em casa aquele dia, ela tinha que trabalhar. Mas ela falou com o David e ele concordou que se o Ivan estivesse muito doente para ficar na escola, o David iria buscá-lo. E a Belinda acabou recebendo uma ligação da escola avisando que o Ivan estava muito doente para ficar ali na escola, que ele não poderia ficar, ele estava tendo muita febre e ele não estava comendo nada, ele estava passando muito mal, então precisaria ir buscá-lo. E é claro que o David não apareceu. A Belinda tentou ligar para ele várias vezes e ele não atendia o celular. Ela então saiu do trabalho, foi buscar o filho na escola, levou ele para casa. E ela ainda teria que voltar ao trabalho porque tinha uma reunião para fazer, como se fosse uma reunião de pais e mestres, então ela tinha que estar na escola naquela tarde. Mas também ela não podia deixar o seu filho pequeno sozinho em casa. Ela então continuou ligando para o David e ele finalmente atendeu o telefone e a 12h15 ele voltou para casa para cuidar do Ivan. Ela então voltou para a escola onde ela trabalhava e por volta das 3h30 da tarde ela saiu do seu trabalho.
Ela passou na casa dos pais do David para pegar uma sopa que eles haviam feito para ela, e de acordo com o David, a Belinda chegou em casa por volta das 4 horas da tarde. E quando ela chegou, ele falou que ela estava muito exausta e queria descansar. Então, ele decidiu pegar o Ivan para fazer algumas compras e brincar no parque, para que, nesse meio tempo, a Belinda pudesse ter um pouco de sossego e dormir e descansar um pouco. O David falou que levou o filho para um parque chamado One Park, mas ele disse que decidiu que havia outro parque melhor para ir. E então, no caminho para esse segundo parque, ele falou que teve que parar em uma mercearia chamada Brookshire Brothers para dar água ao Ivan. Ele falou que depois deles beberem e comerem algo ali naquela mercearia, ele desistiu da ideia de ir para o segundo parque. E ao invés disso, ele falou que levou seu filho ao Home Depot, que é uma loja de materiais de casa e construção lá dos Estados Unidos. E as câmeras de vigilância confirmaram que o David e o Ivan estiveram nesses dois lugares, exatamente na hora em que ele disse que estava. Ele disse então que voltou para casa por volta das 5h30 e uma tragédia havia acontecido ali. Ele disse que quando eles chegaram em casa, o Ivan ficou na garagem andando de bicicleta e ele entrou para avisar a Belinda que eles tinham chegado. Mas o David falou que quando ele foi até a porta lateral que dava acesso à casa, ele disse que viu que a porta estava com vidro quebrado e havia sido arrombada. Ele falou então que nesse momento pegou o Ivan, saiu da casa, atravessou a rua correndo para a casa de um vizinho, bateu na porta desse vizinho e quando esse vizinho atendeu a porta, ele deu o Ivan nos seus braços e disse que alguém tinha invadido sua casa e que ele precisava voltar para ver como que a Belinda estava, se ela estava bem. O vizinho então entregou o Ivan para a esposa e acompanhou o David até a casa, porque o vizinho falou que ele não deveria entrar lá sozinho, porque quem tinha supostamente invadido a casa poderia estar lá dentro ainda. Às 5h36 da tarde, a esposa do vizinho ligou para a polícia avisando que a casa do David Temple e da Belinda havia sido arrombada. Apenas 2 minutos depois, uma segunda ligação para a polícia foi feita. E dessa vez era o próprio David. Na ligação, ele relatou que sua esposa havia tido sua vida tirada. O operador que atendeu a chamada de emergência fez várias perguntas ao David. Ele pediu para ele tentar sentir o pulso dela e ele falou que tentou sentir o pulso e não sentiu. E ele falou para o David que ele deveria tentar reanimar a Belinda, porque mesmo se ela não estivesse mais viva, talvez o bebê ainda pudesse ser salvo, dependendo ali de quanto tempo ela ficasse sem oxigênio. Mas o David disse ao operador que não tinha como fazer essa reanimação, porque a cabeça da Belinda tinha sido simplesmente explodida em pedaços. 2 policiais chegaram na casa e começaram a inspecionar a cena do crime. E dentro da casa, eles encontraram a Belinda de bruços, caída no chão do seu closet. Ela tinha levado um único tiro na nuca e não havia sinal de vida. Infelizmente, a filha dela também não tinha como ter sobrevivido. A cena do crime era horrível, havia muito líquido vermelho, que eu não posso falar exatamente o que era, senão o YouTube limita meu vídeo, mas havia muito líquido vermelho e também pedaços espalhados por todo o closet.